Gabriela. Muito obrigado, um bom dia a todos. Imagina. É uma alegria poder fazer parte da programação da Semana da Química. A gente já teve a oportunidade de contribuir em outros momentos e, sem dúvida nenhuma, é uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês e ver todo esse público ao redor de toda essa organização que os próprios alunos da graduação fazem. Eu vou começar a minha apresentação, vou compartilhar a minha tela com vocês. Hoje é uma apresentação, para mim, bastante especial, porque ela acaba por trazer em mim, né, boas recordações desse momento. Ao longo de todo esse tempo, já se foram 10 anos, né, de vivência no Instituto de Química da USP. E quando eu pensei no título dessa palestra, me veio toda essa memória desses 10 anos. E que eu vou contar um pouquinho para vocês de onde que começa esses 10 anos no Instituto de Química. O título da minha palestra hoje, que eu sugeri, foi falar sobre ensino e divulgação da nanotecnologia nas escolas. E, claro, destacar e trazer para todos que estão nos assistindo como que a gente pode descrever o protagonismo do IQUSP, quem são os personagens que estão por detrás de tudo isso e as pessoas, principalmente, que são minha referência, que são minha maior motivação. Eu espero, junto ao final da minha apresentação, trazer todo esse meu sentimento de gratidão, de carinho por toda essa história no Instituto de Química, porque eu vou sempre lembrar de uma maneira muito positiva. Bom, a minha apresentação, como estava na própria descrição, ela tem um aspecto, sim, de falar sobre divulgação científica, né? Quando a gente coloca... deixa eu só desabilitar aqui esse vídeo para eu enxergar direitinho. Quando a gente vai falar hoje sobre a história, a memória da nanotecnologia, de como que a gente trabalhou e levou isso de como nós trabalhamos e levamos isso para as escolas, a gente, no fundo, está fazendo divulgação científica, né? Divulgação científica é uma nova forma que a gente dá à ciência, obviamente, em termos de comunicação, para que ela possa chegar ao público diferente, né? Ao público maior, que não tem o conhecimento, para entender as entrelinhas, muitas das vezes, do conhecimento científico. Então, a ideia, principalmente por detrás da divulgação científica, é informar, educar, compartilhar, aumentar a conscientização da sociedade sobre tópicos importantes relacionados à ciência. E é o papel do divulgador científico se esforçar para entender sobre um determinado assunto, sobre um determinado trabalho, e aí dividir esse encantamento por um determinado tema, experimentando novas linguagens e novas formas, né? Essa Semana da Química é uma semana muito especial, tem uma programação de altíssima qualidade, né? Estamos tendo a participação aí de personagens muito grandes em termos da divulgação científica, como na abertura com o Iberê, teremos a Universidade da Química. Então, eu acho que o projeto Ensinando, ele carrega um sentimento maior, ele tem uma substância por detrás disso, que é um pouquinho dessa essência que eu quero contar para vocês na apresentação de hoje. E aí, claro, a gente também se posiciona como um elemento, um projeto que nasceu para divulgação científica e nanotecnologia. Quando a gente fala de divulgação científica, existem 3 pilares que eu acho que 3 áreas, 3 núcleos por onde ela se concentra, né? Nas mãos dos cientistas, as publicações de papers, elas definem a divulgação entre os seus próprios pares. Os jornalistas, né, especializados em jornalismo científico, e a própria imprensa, que também faz o seu papel de divulgar a ciência, e nesse caso da pandemia, sem dúvida nenhuma, a gente tem observado isso daí de maneira ainda mais intensa. Mas é ali no centro, é no centro onde todas as pessoas têm oportunidade de estar. Porque os outros atores, as outras pessoas também podem ser personagens importantes dentro da divulgação científica. Ela pode se comunicar com essas 3 áreas, ela pode usar material, informação e conhecimento que surge dessas 3 áreas. Então, acho que a divulgação científica, falando para todo o público que está nos assistindo, ela vai muito da segurança, do conhecimento que você tem e, principalmente, de você trazer isso numa linguagem acessível, numa linguagem fácil das pessoas entender. Todos nós somos divulgadores científicos, por que não, né? Se você tem uma carreira, uma graduação, e você está principalmente dentro da área de ciência, você pode ser, você é, por que não, um divulgador científico. E aí eu vou citar esses aspectos formais e não formais, que eu acho que
coloca todos nós como grandes potenciais de serem divulgadores científicos. Esse é um esquema bastante interessante e que mostra que, por a gente estar associado, por a gente estar no meio de toda essa tríade, a gente consegue se beneficiar, a gente consegue evoluir muito e fazer um excelente trabalho, um trabalho de contribuição muito forte para a sociedade em termos de divulgação científica, né? Quando a gente fala de divulgação científica, a gente está pensando em 3 situações muito especiais: a alfabetização, o letramento e a enculturação, né? A alfabetização, para a gente poder levar para as pessoas a compreensão básica de termos, conhecimentos, tudo aquilo que é relacionado aos fundamentos da ciência. O letramento em si, ele carrega a divulgação científica e levar a compreensão da natureza para outras áreas, né? E colocar ela em destaque. E a enculturação, por que não, é o entendimento das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. É apenas uma introdução da minha fala. A gente fala de divulgação científica, a gente fala de popularização da ciência, existe o jornalismo científico, existe a própria vulgarização da ciência, mas tudo isso, no fundo, trata-se do mesmo sentimento, de buscar a difusão desse conhecimento científico para o público não especializado, auxiliar no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social do nosso país e, principalmente, fornecer apoio, dar infraestrutura, oxigenar, principalmente, o ambiente da educação básica. Quando a gente caminha para esse lado da divulgação científica e muito de falar sobre o ensinando e falar sobre a sua história do ensinando, passa muito sobre como contribuir para que novos temas, temas contemporâneos, temas que estão na fronteira da ciência, cheguem na educação básica. E aí, quando o estudante acessar a graduação, ele pelo menos tenha visto isso, e eu tenho dados de pesquisas muito interessantes para compartilhar com vocês. Por isso que todos nós, sim, podemos ser divulgadores científicos. E se a gente for para o lado de uma coisa mais formal, a gente vê essa questão da divulgação científica dentro de uma educação formal, ela acontece, né, de maneira mais organizada dentro de escolas e de universidades, até mesmo de cursos estruturados no próprio currículo, mas isso para um público homogêneo, para um público fechado, para o público que estão dentro disso. Uma educação não formal são aquelas formas de divulgação científica que acontecem em museus, cursos livres, feiras de ciência. Nós temos em São Paulo vários exemplos disso. E educação não informal, ou por que divulgar ciência de maneira informal, são as próprias conversas e vivências, né? O processo de ensino e aprendizagem que acontecem de forma espontânea. Por isso, todos vocês que estão na graduação podem sim trabalhar com divulgação científica e hoje, claro, a internet é sem dúvida o nosso ponto principal. A quem é determinado o pai da divulgação científica no Brasil? A esse médico, José Reis. Ele foi médico, pesquisador, jornalista e educador, e José Reis defendia a importância da educação e do conhecimento para a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. A grande influência de José Reis em termos da divulgação da ciência e da tecnologia no Brasil começa lá, a partir da década de 1930. Ele é natural do Rio de Janeiro, faleceu no ano de 2002, aos 94 anos, e ele, lá atrás, enxergava a mídia como uma aliada para que o conhecimento, para evitar que o conhecimento ficasse restrito aos ambientes acadêmicos. No fundo, hoje, divulgação científica é uma palavra da moda, né? Todos nós estamos vendo divulgação científica em quaisquer redes sociais, por personagens muito importantes, por pessoas que têm um papel muito importante. Mas quando a gente olha lá para trás e pensa na influência que esse cara, que o José Reis teve, sem dúvida nenhuma a gente olha para esse período moderno hoje de internet e redes sociais, mas a gente tem que olhar para o período onde não tinha muito esse auxílio, não tinha muito esse recurso. O José Reis, obviamente, pela importância do seu trabalho, trabalhou no Grupo Folha durante muitos anos, até a sua morte, foi um dos fundadores da SBPC, né, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e por conta disso, em reconhecimento da importância do seu trabalho, o CNPq criou em 1978 o Prêmio José Reis de Divulgação Científica, que é concedido a pessoas e instituições que contribuem significativamente para a divulgação científica no Brasil. E deixo aqui uma recomendação de um livro, né, criado e organizado pela jornalista e pesquisadora da Fiocruz,
a Eliane Monteiro, a Luísa Massarini e Eliane Monteiro, e que trata e que traz, né, toda uma leitura, uma interpretação dos cerca de 9.500 itens que faziam parte do acervo da família Reis, que foi doado à USP e depois, posteriormente, foi transferido para a casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Mas as autoras detalham que, dentre vários artigos de José Reis, ele detalha muito bem questões específicas, como a importância das feiras de ciência, a importância entre a divulgação científica, a compreensão pelas qual a importância de você levar temas inovadores e modernos para dentro de escolas, museus de ciência. Para se ter uma ideia, ele criou um Estatuto do Museu de Ciência aqui em São Paulo em 1954. Quer dizer, nem se imaginava ainda onde que a ciência poderia chegar e ele já tinha essa visão. Fica aqui recomendado essa leitura. Eu, de fato, né, acho que tem um José Reis para chamar de meu. Né? Essa é uma expressão, uma brincadeira super gostosa, mas, na verdade, é um sentimento imenso de gratidão, porque, para mim, um dos maiores personagens de divulgação científica dentro do Instituto de Química é esse senhor que está na tela, que vocês conhecem muito bem, fez uma excelente apresentação na abertura aí da Semana da Química. É um dos personagens que carregam a história viva do Instituto de Química nesses 150 anos. E tem muito, e sabe muito sobre o início disso tudo. Eu, particularmente, obviamente pode parecer, eu fui aluno de doutorado do professor Thoma, mas eu quero destacar aqui, eu quero mostrar a importância dele sobre essa questão do protagonismo no Instituto de Química em termos de divulgação científica da nanotecnologia. O professor Thoma, como vocês conhecem, ele entra na turma de 1967, ele está aqui agachadinho. Então, ele chega, né, ele é aquela turma que se forma em 1970, o ano inicial do Instituto de Química da USP, onde nós estamos nesse momento, né? Estamos virtual, mas estamos no Instituto de Química, sem dúvida nenhuma. O professor Thoma, vocês já falaram sobre isso, mas ele foi o né, o hidrogênio da turma de 1967, obviamente, isso em conversas entre nós, e tivemos a oportunidade de fazer uma linda homenagem para ele em novembro do ano passado, nos seus 70 anos de vida, e ele mencionava muito isso, de como que esse passar em primeiro lugar para o curso de Química na USP modificou a forma como ele enxergava a vida, né? Depois tem todo o histórico do professor Thoma aí, essa passagem muito bonita por dar aula em escola pública, isso é algo que ele carrega com bastante orgulho, e teve, obviamente, uma carreira, uma ascensão meteórica aí, principalmente quando a sua trajetória científica começa a se esbarrar ali na supervisão do John Mellin e do Henry Taube, que ele já citou muito bem, a grande referência para ele, e sem dúvida, que foi Nobel de Química em 1983. O professor Thoma, né, num programa da Academia de Ciências dos Estados Unidos, em parceria com o CNPq, ele então vai para os Estados Unidos, é quando ele conhece o Henry Taube, que é o grande mentor dele. Estou fazendo aqui, mais uma vez, trazendo a figura do Henry Taube para que a gente possa conectar com esse personagem. Mas esse sem dúvida nenhuma, e não estou aqui longe de mim, da minha apresentação, parecer ser qualquer tom pessoal, muito pelo contrário, mas eu acho que em alguns momentos a gente precisa se apropriar do tempo que nós temos, do espaço que nós temos para comunicar. Temos uma plateia muito grande aqui, uma plateia essa, com certeza, de muitos alunos do Instituto de Química da USP. E talvez os alunos que entram nos últimos anos não consigam entender a dimensão, né, o perfil, em termos de divulgação científica que o professor Thoma fez e faz e continua fazendo pelo IQ. E o laboratório, o grupo de pesquisa dele, ao qual eu fiz parte, completou 50 anos, junto com os 50 anos do Instituto de Química. E por que esse aspecto de divulgação científica do professor Thoma? Provavelmente alguém aqui nessa plateia, muitos de nós na plateia, já nos deparamos, por algumas vezes, a gente encontrar ali na entrada do bloco 2 um grupo de pessoas reunidas e ele fazendo uma apresentação ali de maneira informal, mas divulgando ciência, falando muito mais do que de nanotecnologia, nem sempre as apresentações são de nanotecnologia. É um dos laboratórios do Instituto de Química mais aberto
a entrada de estudantes de escolas para visitação. E a gente tem um programa interno desse laboratório que nós criamos, né, ao longo de todos esses espaços que nós abrimos para as escolas, de roteiros, de visitas aos microscópios, de conhecer um laboratório de produção de nanopartículas a um nível semi-industrial. Sem dúvida nenhuma, essas imagens de ter gente ali na porta do bloco 2 é fruto de todo esse trajeto, de toda essa história de contribuições para a divulgação científica, né? Nós temos aqui o Eric Drexler e aqui o Henry Taube numa reunião anual da Sociedade Brasileira de Química e algumas memórias desse que, sem dúvida, eu entendo como um dos maiores protagonistas do Instituto de Química em divulgação científica, professor Thoma. Esse pequeno, grande homem, sem dúvida nenhuma, talvez não enxergue a dimensão da forma pela qual ele divulga ciência, ele faz ciência e ele educa sobre ciência. É, sem dúvida, um educador nato. Temos um exemplo clássico que nós podemos utilizar aqui, essa maestria. Todos os alunos que estão neste semestre no Instituto de Química da USP, matriculados na disciplina de Química Inorgânica 2 ou Química de Coordenação, de vocês receberem em casa um kit. Tem gente lá em Fortaleza que está recebendo kit em todos os lugares do Brasil. Ele construiu à mão, ele fez kit por kit, entregou aos seus alunos para que seus alunos fizessem os experimentos em casa, como parte da aula de Química de Coordenação. Ora, quais são os outros exemplos onde isso aconteceu? Então, essa figura, esse cuidado que o professor tem com a educação foi passando de maneira muito intensa para mim ao longo desses 10 anos de convivência diária com ele. E eu tenho muito orgulho mesmo de perceber o quanto que ele privilegia, o quanto que ele abre espaço na sua agenda, no seu tempo, na sua organização, para fazer visitas gratuitas às escolas, para ir divulgar ciência, para receber alunos. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores protagonistas em ensino e divulgação da ciência, principalmente da nanotecnologia, é o professor Thoma. Eu não sei o que passa na reflexão de alguém quando olha para o jovem Thoma diante da criatura e o criador, não podemos brincar assim, mas eu tenho, de fato, nesse tempo, nesses meus primeiros slides, tecer e fazer essa justiça, de fazer essa afirmação. Vocês que são novos no Instituto de Química, sem dúvida nenhuma, têm uma oportunidade muito grande de conhecer a história desse docente, desse pesquisador, que está intimamente ligado ao cinquentenário do Instituto de Química da USP. É, sem dúvida, uma referência em termos de divulgação científica. Que é maior divulgação científica do que ter mais de 20 livros publicados? Se você estuda aí com J.D. Lee, você está estudando com vários livros traduzidos pelo professor Thoma. Isso, às vezes, a gente não percebe, a gente simplesmente abre o livro na graduação, vai lá na página onde a gente quer e a gente não percebe. Mas, por detrás, quantas obras esse educador, esse pesquisador, esse divulgador científico produziu, além das suas inúmeras publicações de artigos. Professor Thoma, para quem ainda não conhece de perto, e por isso que eu estou fazendo aqui uma apresentação mais ampla sobre ele, porque ele está intimamente ligado à história do ensinando e à forma pela qual a gente trabalhou muito forte na divulgação científica, mas recebeu aí cerca de mais de 30 prêmios, né, incluindo aí eu acho que eu vou destacar ali o prêmio final, que eu já conecto, e assim eu já passo direto, mas tem o prêmio Reinbold-Hauptmann, tem a Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento, o prêmio Fritz Feigl do Conselho Regional de Química, a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, dado pelo presidente da República na época, e 2 prêmios Jabutis, né? Um em 2014 e um em 2017. Prêmio Jabuti, esse que eu faço parte, junto com a minha referência, com o meu mestre, o professor Thoma, nessa celebração incrível do dia da premiação, né? Esse prêmio foi recebido, nós fomos agraciados, né? O professor Thoma, Ulisses Condomite, esse cara de roxo que está aqui, um baita amigo, vai estar aí hoje contribuindo para a apresentação. Muitas das coisas da história de pensar em ensino e divulgação da nanotecnologia se dá com as nossas intensas conversas de laboratório.
né? Eu vou contar como que chegamos até esse prêmio Jabuti, e os dois ali, o senhor Eduardo, junto com o senhor Edgar, né, representando a editora Blucher. Essa possibilidade de receber um prêmio Jabuti é fruto muito do esforço, da humanidade com que o professor Thoma conduz os seus alunos. Todos os alunos, para ele, têm o mesmo potencial. Não há sequer nenhuma discriminação, nenhuma outra preferência. Ele incentiva a todos a irem muito além do que possam pensar que são capazes de chegar. E eu acho que um pouco da minha trajetória passa muito por essa capacidade dele de nos desafiar a cada dia. Então, as conversas ali naquela salinha, na beirada de mesa, as propostas, os desafios, isso vai com que a gente vai evoluindo, amadurecendo, encorpando, ganhando aí mais segurança para quando chegar o momento, obviamente, da gente poder caminhar um pouco mais independente. Chegarei nesse ponto. E é por isso que poucas pessoas sabem, mas agora bastante, eu tenho essa memória incrível dos nossos 2 livros que publicamos juntos, né? O livro Nano, em parceria também com meu amigo Ulisses Condomiti, e tenho junto com ele a memória dele na minha estante aqui em casa, como uma recordação de uma referência. Toda essa minha apresentação, essa minha introdução, é para, de fato, falar sobre ensino e divulgação da nanotecnologia, de como que surgiu esse projeto de ir para as escolas e falar de nano, mas muito mais do que chegar lá e simplesmente falar de nano, é entender que toda oportunidade era um desenvolvimento de uma metodologia. Eu estava testando uma metodologia, é por isso que eu acho que ao longo desse tempo, a história do Ensinando se difere muito de algum outro caminho que ela poderia ter tomado, no sentido de talvez ter começado a fazer publicações nas redes sociais sobre nanotecnologia. Poderia ser um caminho inicial, mas desde o início, né, eu estava preocupado com uma coisa maior. Estava preocupado com o desenvolvimento de uma metodologia de ensino para, de fato, mostrar que no Brasil é possível ensinar nanotecnologia na educação básica. Essa construção vem muito dessa influência, de muitas das conversas e aconselhamentos com o professor Thoma. Para quem ainda não me conhece, né, eu sou mineiro de São João Nepomuceno, fica pertinho de Juiz de Fora. Na verdade, eu sou natural do distrito de Roça Grande, que pertence à cidade de São João Nepomuceno. Fui um menino criado muito na roça e vim parar na cidade grande. E talvez eu não tinha muito claro os motivos pelo qual as coisas me fizeram vir parar em São Paulo. Mas talvez, depois desses 10 anos, eu tenha uma clareza muito maior de qual é o meu objetivo, qual é a minha motivação e a forma de continuar trabalhando com os estudantes, seja no Instituto de Química da USP, seja agora no Mackenzie, de como que a gente ajudar os estudantes na sua formação profissional, a gente carrega um sentimento, uma gratidão muito grande por isso, né? Eu formei, né, o período de 2005 2009 na Universidade Federal de Juiz de Fora, em licenciatura e bacharelado, e quando eu vim para 2010, o professor Thoma, então, me aceitou no seu grupo e me colocou para fazer o doutorado direto, me propôs o desafio do doutorado direto, que nós concluímos ele em 2014, e aí depois eu continuei trabalhando internamente no laboratório do professor Thoma, e entre 2017 e 2020 eu prestei 2 concursos para trabalhar como professor temporário, como professor contratado no Instituto de Química da USP, e é óbvio que se era um professor temporário ou um professor contratado, tinha um início e tinha um fim. Mas esses 3 anos no Instituto de Química da USP hoje, né, tenho a alegria de estar aqui na organização dessa Semana da Química, diversos alunos e alunas que tiveram aula comigo, foi um dos melhores momentos de toda a minha trajetória, o último tempo da minha trajetória profissional. Estar como docente no Instituto de Química da USP, receber o reconhecimento dos alunos, a proximidade, a amizade dos alunos, me preparou muito para que eu pudesse chegar com altíssima qualidade, altíssimo desempenho lá no Mackenzie, sem dúvida nenhuma. E o Ensinando, que dá um pontapé inicial de 2017, vamos até então, aonde Deus permitir, porque a razão maior que me faz acreditar no poder do ensino e da divulgação científica é hoje esse projeto, o projeto Ensinando, que a gente vai evoluindo para transformar ele numa plataforma de ensino. Essa é uma foto memorável
desse jovem garoto que aqui está em 2014, que esse largador ainda na orelha ainda, mas... E ali a foto do dia da minha defesa com a minha querida e grata amiga, professora Vera Constantino, uma pessoa que para mim é um amor, a professora Elizabeth, e os dois de fora, a Rita e o professor Edivaldo Sabadini da Unicamp e a Rita da Petrobras. A minha defesa de doutorado foi nessa área de nanotecnologia do petróleo, e eu acho que é aí que entra a essência de tudo. Porque quando o professor Toma, ele, pelo fato de já existir no laboratório um grande projeto da Petrobras em andamento, eu acabo meio que caindo, sim, de paraquedas, né? Obviamente foi a decisão dele em trabalhar com nanotecnologia, mas aplicada à área de petróleo. Não tinha nenhuma ideia do que era nanotecnologia na minha graduação, infelizmente, lá entre 2005 e 2009, não era um tema ainda tão abordado. E diga-se de passagem, né? O professor Toma faz ali nos anos de 2004, se eu não estou muito equivocado, uma comitiva brasileira para ir na Europa e conhecer mais sobre nanotecnologia. Então, de fato, isso ainda não era abordado na graduação. Inclusive, hoje, são poucas as universidades que, de fato, ensinam nanotecnologia de maneira profunda. Acaba realmente precisando de dar esse passo para uma pós-graduação. E ao estudar nanotecnologia aplicada a petróleo, foram surgindo coisas muito interessantes ao longo dessa história, ao longo desses 10 anos, começando lá entre 2010 e 2014, foram surgindo muitas oportunidades de ir para as escolas e fazer uma palestra, fazer uma intervenção. Essas oportunidades, quem me deu, não sou eu, não foi eu que as construí, foi o professor Toma, na sua generosidade, obviamente por acreditar no potencial. Ele tinha um aspecto de algumas vezes ter as limitações de participar e começou a surgir essa parceria dele confiar em mim, de pedir para que eu recebesse um grupo de alunos ou pedisse que eu fosse numa determinada escola fazer um trabalho de divulgação. Então, durante todo o meu doutorado, eu comecei a ter várias oportunidades de falar, de dar uma palestra sobre nanotecnologia dentro daquilo que eu ainda conhecia sobre ela. Então, desde a primeira oportunidade, por que não, até as atuais, eu sempre tenho trabalhado em divulgar a nanotecnologia, ensinar a nanotecnologia, no objetivo de criar uma linguagem propriamente escolar sobre essa área. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Eu vou mostrar para vocês alguns dados que me chamam bastante atenção. Entre os anos de 2012 e 2016, em todos os anos, a gente recebia alunos do Colégio Santa Cruz, o professor Toma e eu, nós recebíamos, tinha um apoio imenso do pessoal que trabalhava na época no laboratório, o pessoal Super 10, parceria total, e a gente passava com eles uma tarde de nanotecnologia no Instituto de Química. O Colégio Santa Cruz também, juntamente com o professor Toma, talvez as duas sementes que se juntaram para que pudesse fazer germinar esse projeto de divulgação e ensino da nanotecnologia. Essas experiências foram muito importantes, porque a primeira vez em 2012 a gente fez de uma maneira. Quando a gente chegou em 2016, a gente já estava num processo muito evoluído. Os alunos já estavam aqui visitando o MEV do Instituto de Química, passando por vários blocos. A gente tinha um circuito impressionante aqui, então era realmente... todo esse aprendizado fez com que chegasse em 2017, eu fosse convidado pelo Colégio Santa Cruz para ministrar uma disciplina eletiva de nanotecnologia, dar aulas toda semana sobre nanotecnologia. É diferente, uma coisa é eu ter uma tarde ou uma palestra, outra coisa é eu dar aula toda semana de um conteúdo sobre nanotecnologia. Mas fizemos isso, aulas semanais de 75 minutos, lá em 2017. A turma, os alunos que participavam da eletiva, eram alunos que se matriculavam espontaneamente. Um movimento lá em 2017 de um colégio, obviamente, de altíssima qualidade como Santa Cruz, já prevendo toda essa evolução do ensino médio que já estava anunciado para 2020/2021. Né? Essa ideia dos alunos escolherem algumas cargas horárias, algumas disciplinas e ampliar sua carga horária com base na sua afinidade, com aquilo que ele mais gosta. Fizemos um trabalho muito bacana junto com a direção da escola em anunciar para a Secretaria Estadual de Educação e esses passaram a ser os únicos alunos do terceiro ano do ensino médio no Brasil
a terem registrado o histórico escolar uma carga horária de nanotecnologia, numa disciplina de nanotecnologia. Isso se repetiu em 2018, voltamos novamente em 2019, nesse ano de 2020, pelo 4º ano consecutivo, estávamos lá dando a eletiva de nanotecnologia e da mesma forma como as oportunidades de receber alunos no Instituto de Química me propuseram a sempre pensar numa evolução, esses 4 anos numa sala de aula, dando aulas de nanotecnologia, sem dúvida nenhuma, traz hoje o projeto Ensinando para uma condição de compartilhar com todos, de ampliar a divulgação científica, para que agora a gente possa pegar toda essa nossa bagagem e levar para o público maior que estão nas redes sociais. Em 2019, foi um ano de um grande laboratório de ensino da nanotecnologia, porque eu dava eletiva para o 3º ano do ensino médio no Colégio Santa Cruz, no Colégio Dante Alighieri, eu estava com alunos do 1º e 2º ano, e no Colégio Beit Yaakov, no Colégio Judaico Particular na Barra Funda, um excelente colégio, lá eu tinha a Nano Week, que era uma semana de imersão à nanotecnologia para o 9º ano do Fundamental. É por isso que, de novo, eu volto naquela minha reflexão. Talvez eu pudesse ter começado lá atrás a criar um perfil e divulgar e fazer postagens sobre nanotecnologia. Mas eu, como educador, como também por carregar alguns princípios, eu sempre pensei que, para mim, a recompensa maior seria quando eu pudesse anunciar para o público todos esses anos de experiência com ensino e divulgação. Para que não ficasse uma sensação de amadorismo ou de ter começado do imediatismo, mas sim de que eu fui para a escola, de que eu pude, então, testar o que dava certo e o que dava errado, descartava, sentia os alunos, fazia pesquisa, mapeamento. Sem dúvida nenhuma, esses foram os grandes laboratórios para que o projeto Ensinando pudesse alcançar ainda mais. Tem várias pessoas na comissão hoje, ó, a Gabriela está aí, Patrícia está aí, a Hidro está lá. Quando, em 2018, esses calouros entraram no IQ, eu fiz uma oficina de nanotecnologia para recepcioná-los. Fizemos isso no diurno, fizemos isso no noturno. E, nesse ano, eu fiz uma pesquisa com todos os calouros. Eram 84, de todos que entraram, eram 84 que participaram dessa recepção de nanotecnologia. Dos 84 novos alunos de 2018 da Química, 60% deles eram de escola privada e 33 alunos dos 84 eram de escolas públicas. Tinham aí nascido entre o ano de 2000 e 1999, a grande maioria. E eu perguntei para eles se eles já tinham lido ou pesquisado algo sobre nanotecnologia. Sim, muita gente já tinha ouvido falar sobre nanotecnologia. Mas quando eu perguntei para eles se eles saberiam definir o que é nanotecnologia, aí a gente percebe o outro lado da história. 64 dos 84 alunos teriam dificuldade para explicar e 6 deles não seriam capazes. Então, uma pequena porcentagem, 14 de 84, saberia dizer o que significa. E aí, quando a gente perguntou para eles se eles acham que existe hoje algum tipo de produto com nanotecnologia em nosso dia a dia, a grande maioria, né, 78 dos 84 alunos responderam que sim. Mas quando nós perguntamos se você conhece alguma aplicação da nanotecnologia em algum produto comercial, a gente enxerga o outro lado novamente. Não, eu não conheço nenhuma aplicação. Então, ou se conhece, não saberia explicar. É onde esse daí foi um dado que me trouxe uma reflexão muito grande. Esses 2 gráficos a seguir são os gráficos mais importantes e que me trouxeram esse momento de 2018. Muitos de vocês não sabem disso, né? Quem estava na recepção não sabe disso, não saberia o motivo de ter feito essa pesquisa, mas vem tudo dessa minha ideia de mapear, de entender com os alunos o que eles pensam sobre essa área da ciência. E quando eu perguntei para esses 84 se algum professor levou esse tema da nanotecnologia para a sala de aula durante o ensino médio, a gente vê que 83% disseram que não. Se você olha para isso, vai falar, poxa, mas tem 16 que disseram que sim. Ok, mas se você lembrar lá atrás, 60% dos ingressantes vieram de escolas privadas. E quando eu faço essa pergunta somente para alunos de escola pública, dos 33 alunos de escolas públicas, 32
nunca tiveram qualquer coisa relacionada à nanotecnologia dentro da escola. Somente um aluno respondeu que o professor uma vez fez uma atividade que falou sobre nano. Esse gráfico, ele traduz fielmente a motivação que anda dentro de mim nesses últimos anos. Porque não adianta você ir para as redes sociais e falar sobre nanotecnologia pensando ali em criar alguma coisa. Não era esse o meu objetivo. O meu objetivo era justamente mapear, entender como que esse tema pode entrar na educação básica, para que se algum dia, em 2030, quando alguém fizer essa pesquisa com os novos calouros do IQ, nós teremos 100% dos alunos, talvez seria o mundo ideal, eles 100% respondendo, sim, eu tive um encontro com a nanotecnologia na educação básica. Esse é o sentimento maior, essa é a proposta maior. E por isso que eu quero, a partir de agora, convidar vocês para essa sequência de fotos que vão aparecer das memórias e da motivação de continuar levando o ensino e a divulgação da nanotecnologia para dentro das escolas. Oportunidades essas que, sem dúvida, muitos momentos dentro do Instituto de Química nesses 10 anos, minha casa, onde me trouxe para uma posição, para uma formação profissional e para uma posição profissional que eu jamais imaginava, carrego com muito orgulho tanto a minha graduação na UFJF, quanto a minha passagem pelo grupo de pesquisa do professor Thoma, o tempo que eu fiquei depois, após o meu doutorado ainda, trabalhando diretamente com ele, e convivo, vejo ele todo dia. Não tenho visto ele todo dia por conta da pandemia, eu sei que ele está aí nos assistindo, eu sei, mas eu sinto saudades dos nossos bons papos, mas a gente tem que respeitar um pouquinho a questão do distanciamento, não dá para ficar indo muito lá. Mas essas memórias, tem muita coisa dele sempre, do professor Thomas, sempre ter encorajado. Vamos receber os alunos, vai lá, faz atividade, vamos escrever um material novo para divulgação da nanotecnologia. Então, essas memórias que estão passando na tela para vocês, é para que vocês possam me conhecer quem é o grande personagem que está por detrás de mim, que é o professor Thomas, conhecer a escola que abriu as portas para que eu pudesse testar o ensino da nanotecnologia, que é o Colégio Santa Cruz, e para que vocês também possam entender que cada foto dessa é um esforço, é um trabalho muito grande de se levar atividades experimentais, de colocar isso em diferentes níveis de ensino, para entender se é possível no nono ano do fundamental, como estão nessas imagens aí dos alunos do Colégio Beit Yaakov, como seria isso para a última série do ensino médio, que seria para o terceiro ano. Ao longo desses 4 anos, nós temos hoje mais de 50% do curso é experimental. Se quiser fazer 60% do curso experimental, tem. Então, são atividades, são aulas de nanotecnologia muito dinâmicas, muito vivas, com alunos aprendendo, né? Hands-on learning, botando a mão na massa, trabalhando com nanopartícula, fruto de muitas das parcerias, de muito apoio, sempre o professor Thomas me deu, para que pudéssemos desenvolver esses experimentos dentro dos laboratórios, adaptar. Ele que tem uma didática incrível e esse kit de coordenação que os alunos estão aí trabalhando é um exemplo vivo da capacidade dele de criar um kit durante uma pandemia, porque sabia que não ia ter aula de laboratório no segundo semestre, e deixar os alunos diante de um ensino de tanta qualidade nessa disciplina que ele está ministrando atualmente para vocês. Tivemos muitas participações interessantes, muitos colégios que acreditam na nossa proposta, muitas intervenções no Centro Paula Souza, nas ETECs, essas 2 fotos de cima. Essa daqui foi uma palestra da direita, foi uma palestra diurno na ETEC Lauro Gomes, em São Bernardo. Aqui eu fiquei lá para a palestra para a turma da noite. Aqui é a ETEC Getúlio Vargas, onde nós também fizemos intervenção. Enfim, todas essas memórias me faz acreditar e, por consequência, mostrar para vocês que o Ensinando nasce de uma metodologia testada, de um trabalho muito forte em ensino e divulgação da nanotecnologia, para que hoje, quando a gente olhe para mais de 2.400 alunos atendidos nas nossas atividades presenciais, eu, particularmente, tenho um orgulho muito grande de levar esse tema da ciência para dentro das escolas, para um público maior, para um público que não esperava receber esse conhecimento, talvez tão cedo.
Esse é assim que é o projeto. Quem sabe na graduação, os alunos que entram na graduação do futuro já conheçam muitas dessas novas áreas da ciência que estão aí. Hoje o Ensinando tem uma memória e parcerias com escolas de São Paulo, né? Tivemos com a Evenus School, Colégio Bandeirantes, Colégio Dante, Centro Paula Souza, Mackenzie, Colégio Porto Seguro, Santa Cruz, o Senai, o SESI, atividades que foram feitas na Universidade Federal de Goiás, na Universidade de Guarulhos, um curso recente para professores do Colégio Renascença, aqui em São Paulo. O Ensinando está nas redes sociais, eu gostaria de convidar a todos vocês, seja no Facebook, Instagram, YouTube, por favor, eu vou ficar muito feliz de ter vocês perto de mim, lá nas redes sociais, para que a gente possa interagir e se comunicar. Tem um site novo do Ensinando, lá nesse site, obviamente, tem uma parte especial para o grande colaborador de toda essa ideia, que é o professor Tom. Eu fiz esse convite a ele, se ele me desse essa permissão, porque, sem dúvida nenhuma, eu vou sempre associar o Ensinando com essas oportunidades que ele me deu, que ele me confiou. Convido a todos para conhecerem lá o site, e lá no site que vocês vão poder baixar o nosso e-book gratuito, que eu já vou falar dele agora, nessa parte final da minha apresentação. O site está bem bonitinho, vale super a pena vocês conferirem lá. Aonde que começa essa história, né? Além do doutorado, além dessas atividades de receber alunos, Ulisses vai saber muito bem disso, mas foi uma conversa, foi uma tarde que eu me lembro perfeitamente do professor Thomas chamar Ulisses e eu dentro da sala dele e falar assim: olha, nós precisamos pensar nesse desafio. Eu preciso que vocês comecem a pensar em roteiros de nanotecnologia, de síntese de nanomaterial. Porque eu estou escrevendo o meu livro de nanotecnologia da minha coleção. Esse livro é todo teórico e nós precisamos de um livro experimental. Eu me lembro direitinho dessa tarde dele falando disso. O desafio está feito. Eu vou avisar a Blucher, nós vamos fazer essa publicação junto, os dois livros saindo juntos. Foram mais de 1 ano e meio, para ser mais preciso. Foi 1 ano e meio de trabalho, para ser mais preciso. E Ulisses e eu, juntamente sobre a supervisão do professor Thomas, conseguimos reunir 45 experimentos didáticos sobre nanotecnologia, divididos em 10 capítulos, com atividades com o leitor, né, de interação com o leitor. Fizemos mais, classificamos esses experimentos em básico, intermediário e avançado, para que o livro se tornasse uma obra apta à infraestrutura laboratorial de qualquer instituição de ensino. Seja uma escola de ensino médio, uma escola privada, pública, ensino técnico, ensino superior. E é isso que tem acontecido, né? Temos relatos da utilização desse livro numa disciplina da Unicamp, recebemos esse relato há um tempo atrás, é muito bacana isso, e além da gente ver os relatos de pessoas que estão usando os livros em disciplinas em universidades ou cursos técnicos. Essa classificação, e eu acredito que o tema deva ter chamado, eu estou especulando, que a gente não sabe, mas chamou a atenção dos jurados do Prêmio Jabuti, que nos concedeu, como já foi anunciado, lá em 2017, a nós, autores desse livro, junto com a editora Blucher, o primeiro lugar no prêmio literário mais importante do Brasil. É muito importante eu fazer essa fala aqui nesse momento, porque nós não escrevemos o livro pensando em ganhar Jabuti, né? O professor Tom e o Ulisses estão aí, sabem muito bem da verdade dessa minha palavra. Aliás, nós nem sabíamos que estávamos concorrendo ao Prêmio Jabuti. A editora, simplesmente, se ela lançou 10 livros naquele ano, ela inscreve os 10 livros em cada uma das categorias e pronto. Então, foi um anúncio de e-mail, daquele e-mail que chega e modifica toda a sua visão e, claro, gratidão por tudo que estava se passando naquele momento com o anúncio do primeiro lugar. Vamos receber essa premiação, temos uma gratidão muito grande por esse prêmio, que, sem dúvida nenhuma, foi um grande combustível para que a gente pudesse ampliar ainda mais essas atividades de ensino e divulgação da nanotecnologia. Coincide com o início da eletiva de nanotecnologia no Colégio Santa Cruz. Esse era o livro que o professor toma, é o 6º volume de uma coleção. Ele escreveu uma coleção inteira com a Blucher e o último livro dele era sobre nanotecnologia, onde, né, na época, lançamento, onde ele nos convidou, então, para fazer essa parte experimental.
Temos aí, só de autoria do professor Toma, 3 obras que estão na tela para vocês, que mostram como que esse pesquisador, esse educador, trabalha e continua trabalhando muito forte. Vida longa, professor Toma, para ampliar a bibliografia nacional, principalmente na área de química e na área de nanotecnologia, sem dúvida nenhuma. Tive uma experiência super bacana nessa unidade móvel do programa Nanomundo, do Senai. Ele é uma unidade móvel que tem lá microscópio eletrônico de varredura, microscópio de força atômica. Essa carreta, essa unidade móvel, ela circula por todo o estado de São Paulo, vai no SESI, nos Senais, para fazer ali um curso rápido para os alunos SESI e Senai, e depois essa carreta também ela fica aberta para visitação da comunidade. Foi uma experiência muito bacana, né, que aconteceu no ano de 2016, e depois, no ano de 2017, aí foi quando eu virei a chave para o concurso da USP, para entrar no concurso para ser professor temporário. E já então, como professor temporário na USP, foi quando o professor Toma e eu, nós submetemos o projeto para um edital da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, em parceria com o Santander, e tivemos aprovado esse projeto para a criação do primeiro e-book brasileiro para ensino e divulgação da nanotecnologia para alunos de ensino médio e de ensino técnico. Intitulada Nanotecnologia para Todos, essa cartilha, esse e-book, teve então o apoio da USP e o apoio do Banco Santander, que nos patrocinou, e a gente distribuiu aí aproximadamente 1000 exemplares para as escolas públicas e para as nossas ações de divulgação que nós fizemos. Hoje, esse e-book, quero só mostrar um pouquinho ele por dentro para vocês. A ideia de se colocar nele o nome Nanotecnologia para Todos foi que a gente pudesse, isso desde o início eu falei isso junto com o professor Toma, e ele obviamente abraçou a ideia, para ter representatividade de gênero, de raça. Se é para falar de nanotecnologia, vamos falar de nanotecnologia para todas as pessoas. E aí criamos um formato de e-book muito bem ilustrado, numa linguagem didática, acessível, que trabalha isso de maneira que um estudante de ensino médio possa ler esse e-book. Uau, isso que é nanotecnologia, ter uma noção para onde que isso vai. Então a gente deu muita identidade para os personagens que aparecem. São personagens que surgem com perguntas e o texto vai respondendo. É hoje um material didático que eu vou já trazer número para vocês, mas é o material didático mais baixado do Brasil nessa área de ensino e divulgação da nanotecnologia. Você vê aí, hoje o nosso material está espalhado por todos os estados do Brasil, por todas as 27 unidades, por todas as unidades federativas do Brasil. Já ultrapassamos essa marca de 8.500 downloads, sem dúvida nenhuma, e nós temos aí o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, como o estado com o maior número de downloads do nosso material. É fácil, só entrar lá no site do Ensinando, colocar o seu nome e seu e-mail, você vai receber a versão digital desse e-book, você baixa no seu celular, no seu computador e se distrai e compartilha com as pessoas. 8.500 downloads de fontes aí, né, do Google, onde o nosso site está hospedado, mas inúmeras vezes esse nosso material foi compartilhado entre e-mails, porque ele chega por e-mail, você encaminha para um outro colega e a gente nem tem registro desses dados. É claro que o número é muito maior do que isso, e se ele é muito maior do que isso, maior é a nossa gratidão, é a nossa felicidade de ter produzido um material, o professor Toma e eu, de termos desenvolvido esse material, de termos nos arriscado a submeter esse projeto e ver esse material com esse resultado de divulgação da nanotecnologia no cenário nacional. Tivemos uma grande contribuição da Olimpíada de Química do Estado de São Paulo, que é chefiada aí por grandes professores aí dentro do Instituto de Química. Eu faço parte esse ano da comissão da Olimpíada de Química do Estado de São Paulo. Acabamos de elaborar a prova, daqui a pouquinho vai acontecer a fase final da Olimpíada. Elaboramos todas as questões, né? O professor Gutes, o professor Mauro, o professor Lúcio, né? O Fernando, o Lucas Rodrigues, uma galera muito gente boa que estamos aí produzindo. E acho que essa Olimpíada de Química contribuiu muito para que os alunos das escolas pudessem buscar esse tema, conhecer mais sobre esse tema. O Enem também
Eu considero o Enem como uma ótima ferramenta de divulgação. Desde 2015 até o ano passado, sempre aparece uma questão de nanotecnologia no Enem. Não precisa saber nano para responder a questão. O enunciado é nano e as alternativas, a questão em si, ela é baseada em conceitos da química, física ou biologia. Mas que bom, né, que o INEP, que o Enem, eles puderam, né, trazer esse tema da nanotecnologia, nanotubos, grafeno, nanopartículas magnéticas. Já caiu muita coisa bacana no Enem. Células solares, o artigo do professor Toma caiu na prova do Enem. Então, muito bacana o Enem também trazer esse tema, ajuda ainda mais. Existe uma pesquisa, e vocês já ouviram isso, já estou na minha fase final, já encerrando a minha fala, mas que 85% das profissões que ainda vão existir em 2030 ainda nem foram criadas. De fato, nós vamos passar agora por esse período, principalmente pós-pandemia, por um processo muito acelerado de evolução da ciência. A pandemia tem mostrado isso, o próprio desenvolvimento das vacinas tem mostrado de como que a ciência agora, eu acredito que ela tenha criado ainda mais. Se não tinha, se tinha o negacionismo, eu acho que a gente continua deixando como se diz, não vou chamar de nada, mas as pessoas que negam a ciência, eles são um grupo à parte, e a gente tem que realmente mostrar, eu acho que a gente percebe nisso, o impacto que a ciência tem sobre essa pandemia. E é por isso, de fato, que muitas profissões ainda nem foram criadas. E é por isso que hoje, essa metodologia, de quando a gente fala do STEM, essa metodologia de integração de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, é o que as escolas estão fazendo. Então, você, estudante de química, seja da USP, do Mackenzie, que eu sei que tem uma galera aí acompanhando e assistindo, seja de qualquer outra universidade, se você faz física, se você faz biologia, saiba que você precisa se especializar para aquilo que já é mais moderno e novo. Procure fazer cursos sobre essas novas metodologias ativas de ensino, procure fazer cursos para que você possa buscar conhecimento sobre interdisciplinaridade e, obviamente, divulgar, fazer divulgação científica, levar novos temas para as aulas de ciência. Eu acho que o momento é próspero para isso. A gente saiu de um mundo, né, de um passado, onde as disciplinas pareciam caixas, né, tudo compartimentado, você não tinha uma integração, você não tinha uma conexão entre uma disciplina e outra. Depois disso, acabou evoluindo para áreas temáticas, né? Então, tinha ciência, tinha matemática, tinha tecnologia. E aí veio hoje, né, o STEM, e agora tá, com essa incorporação da artes, virou o STEAM. E, no fundo, para onde que nós estamos caminhando? Para uma ciência holística. E eu acredito demais nisso. Porque você necessariamente precisa daquelas aulas básicas, o que é modelo atômico, o que é camada eletrônica, distribuição, ligação química. Nós precisamos disso, isso nunca vai mudar. Mas nós podemos utilizar melhor o tempo das aulas de ciência para fazer ciência de maneira holística. Eu posso falar sobre nanotecnologia, eu posso falar sobre inteligência artificial, biotecnologia, eu posso falar sobre várias coisas. Claro, essa reformulação do ensino médio, que vai estar num próximo slide antes de eu encerrar, ela propicia isso. Que bom que agora, se é bom ou ruim a reformulação do ensino médio, eu não estou aqui para discutir isso. Eu só acho que nós precisamos pensar como uma coisa holística, como o conhecimento sobre ciência não é sobre química, física e biologia individualizado. É sobre tudo. Então, se você está aí hoje durante a sua graduação, procure participar de projetos educacionais, procure se especializar, fazer cursos online, que te leve a esse caminho de uma percepção mais holística sobre a ciência. E a gente tem visto isso. Existem pesquisas americanas que mostram que quando os estudantes na graduação, no ensino, na educação básica e depois graduação, passam por esse ensino interdisciplinar, eles acabam tendo posições no mercado de maior salário. Foi essa pesquisa da Pew Research Center que mostra isso. E realmente eu acredito nisso. Porque qual é o profissional do futuro? É o profissional que resolve qualquer problema. Você hoje não tem mais alguém, mesmo que trabalhe no escritório, você não quer uma pessoa que faça só uma coisa. Ele tem que ser multidisciplinar na forma de pensar, na forma de agir. Então,
Então, nós estamos todo mundo caminhando para uma coisa holística, né? A longo prazo, é isso que vai acontecer e seria esse o meu recado aqui. Então, quando a gente fala de ensino e divulgar, a respeito do ensino da nanociência, quando a gente olha para o modelo americano e de programas europeus, isso já acontece lá nos Estados Unidos, desde o ano 2000, quando se lançou a Iniciativa Nacional de Nanotecnologia, que passou a ser um programa federal em 2003, lá eles já criaram essa vertente educacional. A Iniciativa Nacional de Nanotecnologia não é uma iniciativa para educação em nanotecnologia. Ela seria equivalente a como se o governo brasileiro tivesse investido em pesquisa em nanotecnologia. Só que lá, desde o início, além do dinheiro investido em pesquisa e nanotecnologia para deslanchar essa área nos Estados Unidos, eles sempre investiram na transferência desse tema para a educação. Então, existem diversos programas que trabalham com crianças a partir dos 12 anos de idade em museus, em universidades, em escolas em parcerias com as universidades. É sim uma referência que a gente pode se orientar. Programas europeus que também trabalham esse tema interdisciplinar dentro das escolas, temos aí citado. Quando a gente vem para o Brasil, nesse documento antigo, que eram as orientações curriculares para o ensino médio, existe apenas uma citação em todo o documento, na página 56, sobre nanotecnologia. É claro que hoje a gente espera, com essa reformulação do novo ensino médio, com essa ampliação das cargas horárias, onde o estudante poderá fazer 40% da sua carga horária em matérias flexíveis, nós esperamos que temas como nanotecnologia, biotecnologia, enfim, temas nas fronteiras da ciência estejam dentro das escolas para permitir que os estudantes tenham contato com temas inovadores, com temas que fazem eles pensar a forma pela qual se estudam os conceitos fundamentais de química, física e biologia. É integrando isso dentro de temas inovadores. Porque os estudantes do ensino médio, a partir do próximo ano, vão ter que escolher um itinerário formativo. Se o estudante gosta mais da área de ciências, ele vai cursar maior carga horária nessa área de ciências. Então, sem dúvida nenhuma, para os próximos formandos aí de química que estão nos assistindo, sem dúvida nenhuma, você deve começar a se preparar qual é o papel do professor agora dentro desse novo ensino médio. Que não vai existir a figura do professor de química, mas sim o professor de ciências. Porque no novo ensino médio não existirá química, física e biologia como matéria na grade, mas sim ciência e depois, claro, cada uma dessas áreas são trabalhadas com os estudantes. Por isso que quando a gente foi para as escolas, e agora estou na minha parte final, mostrar o mundo nano para os estudantes, a gente, no fundo, estava abrindo uma porta para o desenvolvimento de uma metodologia de ensino. E lá a gente ensina desde os fundamentos sobre escala, eu não vou aqui falar sobre isso, por isso vou passar esses slides, não é o objetivo da apresentação, mas quero apenas trazer essa questão da metodologia para vocês. A gente, nesse ano de 2020, fizemos uma pausa sobre o tamanho dos vírus, com base aí no coronavírus, que tanto se fala sobre coronavírus. A gente destaca ali o tamanho dos vírus, mostra para os estudantes os tipos de vírus que são diferentes. E aí entramos no mundo sem fundo, né? No mundo sem volta. A gente fala de efeitos na natureza, propriedades dos materiais, como se sintetiza, quais as aplicações na eletrônica, setor hospitalar, embalagens inteligentes, diagnóstico e tratamento de câncer, remediação ambiental, tecnologias sofisticadas e prontas para uso no dia a dia. A gente destaca a questão dos cosméticos, construções inteligentes, as embalagens inteligentes, embalagens com sensores, os protetores solares com nanotecnologia. Inclusive, a gente tem uma parte dentro do nosso curso, da nossa eletiva de nanotecnologia, e que a gente, além de ir a fundo, explicar como que uma nanopartícula localiza e mata o câncer, a gente conecta isso com a própria questão do Enem, que caiu em 2016, que falava sobre o uso de nanopartículas magnéticas e do processo de magnetohipertermia. Então, a gente explora muito essa questão do Enem. E agora sim, pessoal, eu realmente estou chegando ao fim nesse tempo que me foi cedido, e é por isso que eu faço uma pausa nesse slide que tem o título da minha palestra. Eu espero que vocês aí do outro lado tenham sentido da mesma forma como eu estou e gostaria de transportar para vocês essa questão desse sentimento que eu tenho
de uma gratidão enorme pelas oportunidades e pela transformação que eu tive profissionalmente com a minha passagem por esses 10 anos no Instituto de Química. O Instituto de Química completa 50 anos, é uma instituição de excelência, todos nós sabemos disso. Todos os estudantes do Instituto de Química têm a responsabilidade de continuar carregando esse nome e essa qualidade para onde quer que forem, da mesma forma que todos os estudantes das outras universidades também precisam desempenhar o seu papel de olhar para a instituição que o formou. E além de eu ter sempre a minha gratidão pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mas eu hoje tenho mais tempo de São Paulo do que propriamente quando eu me mudei para Juiz de Fora para fazer a graduação lá. E essa minha história com o Instituto de Química se passa profundamente por essas oportunidades, por essa mentoria que o professor Thoma teve e tem na minha vida. Ele sim é um grande mentor, ele é uma pessoa que sempre me apoiou demais, sempre me incentivou, e poder trazer toda essa reunião de memórias que eu pelo menos tentei passar para vocês, acho que é fruto disso, das oportunidades que a gente encontra, seja a forma como o professor Thoma me ajudou, seja a forma como Santa Cruz acreditou no meu trabalho, as outras instituições de ensino que abriram, que fizeram parcerias para que a gente pudesse ir lá e divulgar o nosso trabalho, fazer um pouquinho de intervenção. Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de ensino e divulgação, o protagonismo do Instituto de Química se dá por toda essa trajetória que temos ao longo, vamos pegar aí dos 8, dos 10 anos que eu estive dentro dessa instituição e continuo, né? Nunca vou me desligar do Instituto de Química. O Instituto de Química estará sempre junto comigo. Estamos chegando ao fim. Eu quero trazer uma memória aqui muito agradável da minha super turma de Química dos Elementos em 2019, aí na USP. Galerinha 10, galera essa que está aí agora tomando conta aí da Semana da Engenharia. Temos uma galera gente boa, Gabriela, o Pedro, a Hidro ali, galera 10, e foi um ano muito especial esse ano de 2019, né? Foi o ano onde a gente tinha recém-lançado, né, o e-book no final de 2018, a gente pôde trabalhar isso, foi muito bacana essa vivência, fiz muitas parcerias na disciplina de Química de Coordenação com o professor Thoma, auxiliando ele na elaboração dos kits que iam lá para o laboratório, na adaptação dos roteiros, na evolução, né? A síntese das nanopartículas magnéticas, das nanopartículas de ouro, fruto do trabalho muito de que nós, quando estudantes, alunos deles de pós-graduação, a gente acaba sempre buscando esse laboratório e essa aprendizagem na disciplina de Química de Coordenação, que é fundamental. Mais uma vez, convido a todos para seguir o Ensinando nas redes sociais, é só você pesquisar lá. E, para encerrar, eu quero destacar 3 frases entre missão e motivação. Ao longo de todo esse tempo, uma missão principal que eu sempre carrego comigo é continuar contribuindo para a melhoria da educação brasileira. Esse é um sentimento único que você pode algum dia percebê-lo dentro de si. Quando você sente que você está fazendo alguma coisa, que ela ganha aspectos, ela vai ganhando dimensão, ela vai aumentando de tamanho, e você vai alcançando um público de gente muito maior, e você percebe que você está entregando uma contribuição para a educação brasileira, esse é um sentimento muito forte e muito bacana de se sentir. Oferecer novos caminhos para o ensino. Acho que a minha aproximação e levar a nanotecnologia para dentro das escolas é, no fundo, uma maneira de oxigenar o ensino de ciências, de trabalhar novos temas que façam os estudantes perceber a importância que tem a evolução, as pesquisas científicas, ele aprender ciência na educação básica. E promover, óbvio, o conhecimento científico, a cultura da divulgação científica no nosso país, que está intimamente relacionado ao nosso futuro. Por isso, como motivação principal, desejo, ao longo dos próximos anos, continuar criando materiais didáticos para o ensino da nanociência e para outros que, porventura, surgirem. Ampliar agora as ações do Ensinando em cursos de capacitação de professores de escolas públicas, né? Vamos entrar agora, esse ano da pandemia, as coisas ficaram um pouquinho mais travadas. Não sei qual é o aspecto do novo ensino médio em 2021 por conta da pandemia, mas a gente sabe que vai ter muito espaço para essas questões de novos temas no ensino de ciências. E esses 4 anos, de 2017 a 2020, trabalhando com o ensino da nanotecnologia, me permite entregar hoje para o público
um currículo testado e validado. É por isso que agora eu tenho feito um trabalho mais de começar a ir para as redes sociais, porque eu me sinto preparado para isso. Seria charlatanismo de minha parte eu divulgar e ensinar nanotecnologia com o meu conhecimento do início do meu doutorado. Não. Isso se tem depois de uma formação, depois de uma pós-graduação na área de nanotecnologia, de estar dentro de instituições de ensino que me permitiram testar essa metodologia. E agora sim, a gente vai para o público maior que estão na internet, mas para passar conhecimento de qualidade, para informação. Não divulgar ou criar um canal por si só. Essa questão do acúmulo de pessoas que estão numa página, isso é questão do trabalho, isso é questão do tempo. Nunca comecei para buscar esse protagonismo, essa visibilidade. Fui antes, para dentro das escolas, testar uma metodologia de ensino para mostrar que é possível, sim, ensinar nanotecnologia na educação básica. E, por que não, fomentar uma nova geração de cientistas a serem multidisciplinares na forma de pensar. Agradecimento imenso ao meu mestre, meu mentor, professor Thomas, sei que ele está aí nos acompanhando, e essa palestra de hoje, professor Thomas, como inúmeras outras vezes, é sempre uma oportunidade que a vida me dá de eu poder externar essa gratidão, o meu agradecimento a todos os professores que fizeram parte da minha formação, mas você representando a todos os educadores e professores desse querido Instituto de Química. A editora Edgar Blucher, que confiou ao Instituto de Química, meu muito obrigado. O Instituto de Química, ele é um ninho de criação de novas ideias. O Instituto de Química não coloca barreiras. A infraestrutura gigantesca desse lugar, sem dúvida nenhuma, facilitou demais alguns passos que foram dados nessa trajetória do ensino da nanotecnologia. Eu tenho que desejar vida longa ao Instituto de Química, parabéns pelos seus 50 anos e que, sem dúvida nenhuma, em 2021, todos os estudantes possam estar trazendo vida ao campus, ao Instituto de Química, para que essa é uma unidade que pulsa. Meu agradecimento também à minha nova casa, ao Mackenzie, depois de ter encerrado o meu contrato de 3 anos com o Instituto de Química, em julho agora, eu passo então a me dedicar exclusivamente aos meus alunos e alunos, aos projetos e trabalhos do Mackenzie. Aqui eu também cumprimento os alunos do Mackenzie que aqui estão. E de resto, pessoal, gratidão acima de tudo, muito obrigado por essa oportunidade e por esse incrível momento de estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz, espero que eu tenha transmitido um pouco dessa minha gratidão, dessa minha energia nesse evento tão especial. Sucesso a todos, saúde, proteção, que Deus abençoe e a gente se encontra por aí, principalmente se a gente ficar juntinho lá nas redes sociais. Um beijo grande, um bom evento, muito obrigado, estou aberto, passo a palavra aí para o pessoal da comissão, para a Gabriela, Patrícia e os demais. Muito obrigado. Muito obrigada, professor, pela apresentação. Tivemos muitos elogios e muitas perguntas, inclusive. Vou passar para as perguntas agora, a gente tentou dar uma selecionada. E, pessoal, como já deu o horário das 11, quem quiser, quem precisar sair, pode sair sem problemas. Só não esqueçam de preencher o form de presença, por favor. E a primeira pergunta é do Thiago Loeser. Ele pergunta: quais são as dificuldades de abordar o tema da nanotecnologia? Sabemos que é um assunto pouco explorado e falado nas escolas e até em algumas universidades brasileiras. Ele também parabeniza a apresentação e o belo quadro que está atrás de você. Muito obrigado, valeu, Thiago, muito obrigado. Sem dúvida, Thiago, eu tenho essa pergunta é muito importante, porque eu sempre imagino e tenho isso claro comigo, de que o fato de ter começado numa escola privada, uma escola, sim, de alto padrão, para quem é de São Paulo conhece, mas de ter uma infraestrutura à disposição, isso realmente foi um facilitador. Por isso que eu sempre continuei mantendo as intervenções nas escolas públicas, com alunos de escolas públicas. Semana da Química em 2018, recém-lançado o e-book, nós fizemos uma recepção, né, Gabriela? Muito bacana. Vieram aí 4, 5 escolas públicas para a Semana da Química, a gente entregou a cartilha, várias fotos que apareceram. Então, existiu uma dificuldade inicial de como pensar que esse tema poderia ser trabalhado. É lógico que a gente precisa pensar nas dificuldades na educação pública. Por isso que eu quero fazer um passo de evolução agora, que é ensinar e capacitar professores
porque eu não consigo estar em todas as escolas públicas ao mesmo tempo. Mas o professor conhece o seu aluno, a deficiência. Então, nós vamos, a partir de agora, nesse final do ano, já teremos o primeiro curso para professores de escolas públicas. E estamos produzindo materiais didáticos gratuitos para que a gente possa fomentar essas iniciativas. E teremos e vamos coletar o feedback dessas dificuldades, sem dúvida nenhuma. Sobre a necessidade disso estar na graduação, instituições precisam se preparar para isso, ensinar novos temas. Nós temos isso na Química de Coordenação do professor Toma, é a disciplina onde ele dá uma aula sobre nanotecnologia, né? Então, precisamos abrir espaço para criar essas disciplinas nas universidades, para que, de fato, os estudantes, educadores do futuro, pessoal da Química, da graduação, possam também saber já ter tido contato com esse tema. Com certeza, obrigada. A próxima pergunta é da Ellen Silva. Ela diz que acompanha o seu trabalho um pouco mais de perto por conta do LQSN e admira muito o que você faz. Mas ela gostaria de saber como que surgiu a ideia do projeto Ensinando e como você soube que queria trabalhar com a divulgação científica. Isso, muito bacana, Ellen. Olá, Ellen. Muito obrigado pelas palavras. Essa história foi mais ou menos de... com muitas palestras ou recepção de alunos no IQ, que o professor Toma sempre participava junto. E aí, quando surgiu essa questão da eletiva, a professora Mitico, uma professora, um grande amigo que eu tenho profunda gratidão, ela que levava os alunos do Santa Cruz para o IQ, a professora Mitico, então, junto com a direção do Colégio Santa Cruz, que me convidou para que eu desse eletiva. Então, ali, no meu primeiro ano, eu senti que aquilo era uma coisa que eu deveria investir, que eu realmente passei a acreditar, e aí foi um processo evolutivo ao longo de todo esse tempo. O nome, Ensinando, foi uma ideia que surgiu também de um lápis, e que eu gosto demais desse nome, e tenho um carinho muito grande por isso, mas é só para destacar que o que a gente faz é ensino e divulgação da nanotecnologia para contribuir para a educação. Não queremos formar ninguém em nanotecnologia, mas queremos formar cidadãos conscientes do progresso da ciência. Ok. A próxima pergunta é do Ulisses. Ele pergunta como você enxerga a expansão do mercado de e-books para divulgação científica. Muito bacana, grande Ulisses, meu amigo, muito bacana. Essa questão do e-book, Ulisses, foi uma oportunidade nova que o professor Toma e eu nos desafiamos. E percebemos que ela tem um impacto muito grande. É claro que o Ulisses sabe muito bem disso. Quantas vezes a gente foi fazer uma divulgação, uma palestra, as pessoas eu queria o seu livro, você não tem como me dar o livro. Não tem, às vezes o livro é precificado, não é uma coisa minha, né? É uma coisa da editora. Então, acho que essa precificação do livro, naquele tempo, era uma coisa que eu entendia. Mas quando realmente produzir um e-book gratuito, e hoje, né, a gente tem esses números, chegando a marca aí de próximo de 10 mil daqui a pouco, mas são muito mais do que 10 mil, porque muitas pessoas compartilham entre si. Então, Ulisses, é uma coisa que eu quero investir. Na verdade, tem um outro projeto mais ainda de criar planos de aulas de nanotecnologia, entregar esses planos de aula gratuitos. E se isso der certo, já falei isso com o professor Tom, temos que arrumar mais energia nesse sentido para a gente deixar pronto o que seriam algumas sugestões de aulas usando o e-book, esse que já foi produzido, mas entregar mais mastigadinho para o professor os tipos de atividades que eles podem fazer. Eu acredito muito nisso. A democratização da ciência também se passa por ações gratuitas e livros gratuitos para toda a população. Certeza. A próxima pergunta é da Vanessa. Ela disse, você mencionou diversas atividades de nanotecnologia com alunos de algumas das escolas particulares mais renomadas de São Paulo. Como levar e trabalhar o tema no ensino público, numa realidade completamente diferente? Perfeito. Essa é uma pergunta ótima e ela sempre acontece e é uma questão do tempo, de uma analogia de como as coisas foram acontecendo. As escolas ainda públicas, nesses anos anteriores, elas não têm esse espaço para a criação de disciplinas eletivas. E muitas das vezes as escolas de tempo integral do estado aqui de São Paulo, olhando para a capital, elas são escolas muito já específicas e fechadas. Então não dava realmente para você pedir para um aluno de uma escola que não é de tempo integral ir no contraturno, ficar, ir para casa, etc.
existiu algumas conversas nesse sentido. Mas é por isso que eu tenho feito um trabalho muito forte da compensação. É claro, a possibilidade de ensinar isso diante de uma infraestrutura excelente, isso foi algo privilegiado para mim como começo de carreira. Uhum. Mas eu sempre tenho feito essas atividades, cursos de professores nessa questão mesmo. Vieram vários professores na Semana da Química de 2018, nós já recebemos professores no Instituto de Química, e agora, com esse novo material, com os materiais que a gente está colocando, as videoaulas, cursos que a gente vai entregar justamente para os professores de escolas públicas, eu preciso entregar para eles o ferramentário pronto, para que eles possam ser o Delmárcio lá na frente, para que eles possam fazer a ponte para mim. Infelizmente, não tem como eu estar nessas escolas, eu não conheço a realidade dos estudantes, os professores conhecem, acho que esses novos temas precisam um pouquinho mais dessa intimidade e, claro, sem dúvida nenhuma, o educador que já atua dentro da escola, o professor de Química, Física e Biologia, ele será o polinizador do ensinando e dos materiais de divulgação científica a gente colocar lá dentro. Mais uma pergunta da Regiane Rocha, ela comenta que é possível ver que para esse sucesso do projeto Ensinando, você tem uma equipe com um background muito grande, um apoio bem forte. E se você tem alguma ideia de como alguém, assim como ela, que não tem todo esse apoio, poderia começar a realizar esse sonho aqui na cidade dela, que no caso é Curitiba, Paraná. Oi, eu conheço, Regiane. Maravilha, Regiane. Regiane, eu acho que a gente se tocou num assunto muito bom. O Ulisses, se estiver nos ouvindo ainda, vai saber muito bem. A gente tinha uma conversa muito de pós-graduandos ali, de doutorandos laboratórios, sobre isso. A gente sentia muito forte. O Ulisses sabe disso, a gente falava muito sobre isso. E na verdade, nunca teve uma fórmula pronta. Foi mais esse trabalho. Acho que toda aquela foto que eu tiro no final de um evento, ela é uma foto que resgata um trabalho anterior muito grande. Trabalho anterior esse, porque tinha ao meu lado um orientador, um mentor, que era o professor Toma. Tinham grandes amigos ao meu lado que me davam suporte. O pessoal dentro do laboratório sempre me apoiou com isso. O Sérgio Toma, que é um grande amigo e que sempre fez questão de me assessorar, de contribuir com as nanopartículas para que eu pudesse fazer o uso disso nas escolas. Então, de fato, Regiane, eu tive uma condição favorável, que é estar dentro de um laboratório de nanotecnologia, de pesquisa em nanotecnologia, e poder fazer uso dos próprios materiais das minhas intervenções. A minha orientação que eu te dou é que você continue como está, mais próximo ainda do ensinando, que a gente vai conseguir entregar para vocês uma diversidade de materiais que eu tenho certeza que você vai conseguir tirar do papel esse pontapé inicial seu aí, espalhar e levar a nanotecnologia para Curitiba, sem dúvida nenhuma. Tem muita coisa bacana para ser lançado. A gente, obviamente, aqui não é o momento para ficar falando isso, a gente está dentro, tem um tema, mas é por isso que eu convido vocês para ficarem lá perto. A gente tem muita coisa saindo do forno, uma série de vídeos de experimentos já editados, super bacana. Traremos com as propostas novas agora, tanto para colocar de material novo. Tem um projeto do CNPq, que eu atualmente sou coordenador no Mackenzie, que se chama Nanotecnologia nas Escolas, e por esse projeto do CNPq nós vamos dar o primeiro curso de capacitação só para professores de escolas públicas. Vamos entregar para eles planos de aula, exercícios, vídeos, experimentos. Entrega ali o ferramentário pronto e depois eles vão dar o feedback. Esse curso vai acontecer para professores de escolas públicas e, óbvio, a gente vai transformar esse curso também, vai abrir esse curso virtualmente para que outras pessoas de outros estados possam participar. Uhum. Uma última pergunta, uma pergunta anônima, se vocês têm algum projeto para trabalhar nanotecnologia de uma forma mais inclusiva, por exemplo, para aluno cego, surdo, etc. Sensacional. Ótimo, eu vou encarar. Não temos, ainda não fizemos. Uhum. Participei recentemente de uma palestra no dia 10 de setembro, onde eu falava sobre nanotecnologia aplicada à remediação ambiental e que teve, né, um tradutor e mandaram o slide antes. Eu achei isso muito bacana, né? Foi uma oportunidade, uma experiência nova e a gente tem observado cada vez mais, é necessário, eu sou 100% apoio disso, a inclusão, a diversidade e tá aí. Muito obrigado por essa pergunta quem fez.
porque é uma coisa que a gente precisa sempre fomentar, incentivar e, obviamente, fazer. Então, eu não tenho ainda, não tive nesse processo nenhuma necessidade ou condição de fazer. Necessidade de estar diante de uma situação que me requeresse um mínimo disso e o fato de ter as condições ainda de aplicar. Mas muito obrigado por essa pergunta, sem dúvida nenhuma, é algo a ser trabalhado. Essa foi a última pergunta, então, professor, para a gente não passar Gabi, muito do horário. muito bom, Mas teve muita pergunta, viu? Mas muito bom. O pessoal adorou. Sim, muito bom. Eu vou passar a palavra agora para a Bia, para a gente fazer o sorteio de um livro. Então, se o senhor quiser continuar presente, fica à vontade. Se quiser eu quero mandar um beijo a todos, que vocês tenham uma ótima semana da Química. Muito vocês obrigada. Sabem que eu gosto demais de vocês. A gente teve uma conexão muito grande da entrada de vocês em 2018, que é o início foi meu segundo semestre ainda como professor, né? O Gabriel estava aí assistindo, o Pedro, o Ida, a galera toda do bem aí. Então, meu abraço, sucesso para vocês e muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu me sinto muito honrado de estar aqui nesse evento coordenado por vocês. Um beijo grande, sucesso, tudo de bom para vocês. A mais. Tchau, tchau.